Oi, Ilan, já entrou. Boa noite, pessoal que está chegando. Bem-vindos à nossa segunda live. Feliz demais de estar aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos esperar um pouquinho enquanto as pessoas chegam. Eu sigo aqui aprendendo, né? Isso para mim é muito novo ainda, mas estou achando muito gostoso ter a oportunidade de conversar com essas pessoas maravilhosas que toparam o meu convite. Esse mês a gente escolheu o tema Inspirações e Reflexões sobre o Hoje, sobre o Agora. Embora muita gente esteja falando aí de pós-pandemia, eu de verdade ainda não consigo pensar como é que vai ser pós-pandemia. Estou bem interessada no hoje aí, vivendo um dia de cada vez. E está sendo super bacana a gente receber as pessoas que estão conversando sobre isso. Hoje a gente recebe o Ilan Breman, que foi, na verdade, a pessoa que me cutucou para fazer essas lives, né? E daí eu brinquei com ele que ele era o responsável, então ele tinha que topar fazer comigo. Então, obrigada por ter me incentivado. E acho que está sendo bem uma experiência bem diferente para mim, assim. E eu sou muito nova nesse mercado, nesse ramo, então para mim está sendo tudo novo, um grande aprendizado. Eu brinco que eu estou fazendo um MBA assim como livreira em pouco tempo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Ilan aqui na conversa. Dei um tchau para ele aqui. Ainda tô aprendendo esse negócio aqui, né, gente? Vamos ver, tô convidando ele, as pessoas estão chegando, bem-vindos. É ele aí. Tudo bem? Você que é o culpado disso aqui, hein? Fico feliz, fico feliz, fico feliz. Precisa contar para as pessoas como foi o nosso encontro, né? Que foi bem legal. Vamos, vamos contar tudo, Ilan. Bom, primeiro, super obrigada, porque está sendo uma experiência muito legal, assim. Então, só posso te agradecer aí pela oportunidade, né? E por ter me incentivado a fazer. Depois que a gente conversou, eu fui buscar, né? Fui conhecer mais você, buscar mais informações sobre você, né? Já conheço seus livros, que aliás são muito vendidos lá na Livraria da Tarde, e a gente indica bastante. Mas eu não conhecia muito da sua biografia e eu vou pedir que você conte um pouco. E eu descobri que você é meu colega, psicólogo também. Eu falei, agora eu entendi. Psicólogo tem mania mesmo, né, de fazer essas coisas com as pessoas, né, de cutucar, de tirar do lugar, de deslocar. E então, obrigada. Ah, imagina, imagina. Deixa eu contar como eu te conheci, Mônica, é Vamos lá. livraria, que acho que são essas coisas assim. Tem um escritor alemão que fala que a vida não se dá nas grandes avenidas, mas sim nas transversais, né? Então é um pouco assim que a gente se conheceu mesmo, né? Então eu tava na Teodoro Sampaio, que é uma rua muito famosa em São Paulo, muito conhecida. É uma rua comercial, tem comércio, e tem uma parte da Teodoro Sampaio que ela é de móveis, ela é bem tradicional de móveis, né? E como várias pessoas pelo Brasil e pelo mundo, eu fui comprar uma cadeira nova para o meu escritório. Eu estava cansado da minha, queria comprar uma outra, porque eu queria uma que reclinasse, né? Que fosse para trás e travasse. E a minha não Sim, fazia isso. Essa que faz, tá, gente? Agora ela faz. Eu posso, você já às está vezes, muito chique, hein? ler o jornal de manhã. Esse é meu sonho, tá uma delícia. Eu reclino, leio o jornal, volto e volto a trabalhar. Então, assim, aí eu tava lá procurando com a minha esposa, a gente não encontrou, essa cadeira eu não comprei lá, a gente não encontrou, só que, de repente, passando na Teodoro, tem lá uma rua que a gente olhou e falou, que fachada é essa? Né, da tarde, livraria, o que é isso? Eu, assim, uma fachada vermelha, a gente entrou
E tanto eu quanto ela, que ela também gosta de livraria, a gente levou um choque. Falei assim, gente, que livraria linda, charmosa, inesperado esse encontro. E a gente entrou na livraria, uma arquitetura maravilhosa, vale a pena conheçam. E, obviamente, a gente vai para a parte infantil, né? Sempre, né? Então, e também a parte infantil, um charme, uma delícia, aconchegante. E a minha esposa começou a procurar, coisa que a gente faz, procurar os meus livros, né? E aí, procurando meus livros, um dos vendedores me reconheceu de máscara. A gente fala de máscara. O Matias, de máscara. Aí o vendedor reconheceu a minha voz. Ele falou assim, Ilan Brenman. Eu falei, gente, eu quase dei um susto. Falei, eu estava mascarado com máscara, como pode ser isso? Aí ele me reconheceu, começou a conversar. Eu perguntei quem era a dona da livraria, que queria conhecer, e assim a gente se conheceu. Foi dessa forma. Né? Eu tinha dado uma saída e eu cheguei. O Matias já me pegou na porta e falou, Mônica, olha quem que tá aqui, o Ilan. Eu falei, nossa, que legal. E aí a gente se conheceu e foi uma surpresa. Aí eu falei das lives, eu falei tudo para assim, a gente precisa estimular as pessoas a irem para as livrarias e com cuidado, com máscara. Tem tudo lá, o pessoal tem álcool gel, tem tudo, pode ir tranquilo, mas a gente precisa incentivar. É super importante. Ah, obrigada, querido. Obrigada. Foi uma surpresa super bacana, assim, pra gente. O Matias, ele é danado, assim, né? Ele te reconheceu muito rápido mesmo. E eu estava chegando com o Orlando, que também olhou e falou, olha, o Ilan. Eu falei, gente, eu sou péssima fisionomista. Então, eu não te reconheceria. Então, eu tenho que agradecer muito os meus livreiros. Eles me reconheceram de máscara. Eu não sei como. A testa, os olhos, sei lá. Não, muito legal, muito legal. E foi uma oportunidade, então, da gente se conhecer, né? E você me estimulou aqui a fazer a live, então está sendo super bacana. Assim, eu fiz na semana passada com a Luciana Gerbovic, que é da Escrevedeira, que tem um trabalho lindo também ligado à literatura, com clubes de leitura, e foi uma delícia de conversa. Essa semana, na semana que vem, eu convidei o Jessé Andarilho, que é um escritor carioca, que acabou de criar a Biblioteca Marginal lá em Antares, né, que é a comunidade dele. E eu pensei, gente, eu queria falar sobre algo que não fosse o óbvio, né? Queria tentar articular, trazer um tema que trouxesse para a gente, que valesse a pena as pessoas ficarem aqui nesse tempo, né? E eu compartilhei primeiro com você, porque você foi, né, o grande estimulador disso tudo. Falei, Ilan, tá legal esse tema aí, dá para a gente falar sobre isso. Mas se quiser mudar, falar de qualquer... Tá tudo bem, né? Eu adoro mudar roteiro, não tem problema. Não, eu não sou nada pegada a roteiro também. Fiz mais para a gente ter um tema, né, para a gente se nortear, mas tipo, eu não sou dessas também que fica tipo repórter, até porque eu não sou repórter, né? Não sou jornalista. Mônica, você atua de alguma forma como psicóloga ainda ou não? Não tem mais nenhuma atuação? Não como eu que entreguei meu CRP. Eu entreguei meu CRP. Então, eu entreguei meu CRP também. Eu trabalhei durante muitos anos em RH, né? Acabou que eu fiz clínica um período muito curto da minha vida, fui para RH. Mas um dos meus projetos de vida, além de abrir uma livraria, é voltar para a clínica mais para frente. Então, eu voltei a estudar psicanálise, saí de RH e estou nesse caminho. Mas a conversa hoje é com você, nem vem, hein? Não, mas só uma pergunta. A psicanálise que você estuda é de qual linha? Freudiana ou lacaniana? Por enquanto, freudiana. A minha psicanalista é lacaniana. Ela acha um absurdo. Ela, mas para que você vai... Eu falei, Cris, porque eu preciso estudar Freud antes. Até o Lacan se dizia freudiano. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas vamos ver, ainda tô engatinhando nesses passos aí, porque agora, assim, a livraria me atropelou completamente, então eu estou aprendendo a ser livreira, né? Me considero uma aprendiz aí e está sendo uma experiência maravilhosa. Mas você não sabe a felicidade, Mônica, que é para um autor, para um apaixonado por livros, ver uma livraria nascendo na sua cidade e como a sua, né? Assim, toda vez que nasce uma livraria na cidade, gente, me dá uma esperança, né? Acho que você, nossa, não tem, mas é verdade, te juro, porque você tem a internet, que você sabe que tem a internet, né, com a venda de livro, tem a competição das
livrarias grandes, mesmo com a crise, elas estão ainda aí. Então, assim, quando nasce uma livraria, é como nascer uma flor no cimento, você entendeu? É nascendo uma flor no cimento, quer dizer, dá uma... Uau, cara, que coisa mais... Ainda há esperança para o mundo, então é muito bom, parabéns. Ah, obrigada, Ila. E você sabe que a gente recebe muito esse feedback, assim, né? Hoje mesmo eu recebi uns 3 clientes na loja, assim, que foram para conhecer, que conheceram através do Instagram e foram lá para conhecer e disseram isso, né? Assim, que alegria, né? Que esperança que dá ver uma livraria que abriu as suas portas em dezembro, fechou nesse período aí dos 3 meses e está viva ainda, está firme, está forte, está aqui, né? Então, assim, para a gente recebe muito afeto, muito carinho também, então é uma delícia estar vivendo esse momento. Vamos lá, vamos falar um pouco da vida, né? Eu queria que você contasse um pouco aí dessa sua história, né? Eu fiz algumas pesquisas, mas nada como você mesmo contando para a gente, né? Como é que você virou essa pessoa tão renomada, né? Assim, traduzida em vários países, que tem essa criatividade, porque os seus livros têm uma diferença em relação a outras literaturas que eu acho que é muito especial mesmo, assim, de uma sensibilidade que a gente não encontra sempre, né? Eles não são óbvios, o que eu acho muito legal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de onde veio isso, né? E como é que você se tornou esse escritor maravilhoso. Bom, assim, vou começar desde o começo mesmo. Eu nasci, não sou brasileiro de nascença, sou brasileiro de documentos, né, naturalizado, mas eu nasci em Israel. Os meus pais, eles não são israelenses, eles nasceram em Buenos Aires, na Argentina. Ninguém é perfeito. Os meus avós... Mas eu adoro Argentina, não fala isso. Eu também. Não, psicanalista é argentina, assim, ó. Os meus avós, por parte materna e paterna, tem um ramo russo e tem um ramo polonês. E eu vivo no Brasil, né? Então, isso... Típico brasileiro, gente. Isso é uma coisa... Eu falo disso, um pouco dessa genealogia, porque tem a ver muito com a forma que eu encaro a vida e a própria literatura e as palavras. Eu acredito, eu sou de um grupo de pessoas, de pensadores, de pessoas que pensam o ser humano, que acredita na natureza humana, uma natureza humana universal. Tem gente que não acredita, que acha que tudo é construção social, tudo pode ser mudado. Eu acredito, nesse sentido, eu sou shakespeariano, eu sou montaignano do Montaigne, assim, platoniano, assim, todos os filósofos que acreditavam que tem coisas que não mudam. É só a gente ver a história passada e a recente, tem coisas que realmente não mudam. A gente tem coisas dentro da gente que elas são universalizantes. O próprio Freud sabia disso, por isso que ele usou mitologia grega nas suas obras, por isso que ele amava o Shakespeare e amava Goethe e tudo mais. Então, assim... um grande leitor. Eu tenho essa genealogia. Quando eu era criança, eu não queria ser escritor, eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o Homem Biônico, eu queria ser jogador de futebol, bombeiro, sei lá. O escritor não passou na minha cabeça. Com 18 anos, quando eu entrei para psicologia, com 17, aqui em São Paulo, na PUC, eu achava que ia ser psicólogo. Meus pais, eles não são psicólogos, mas fizeram muitos anos de análise. Não sei se funcionou, mas fizeram muitas... Não funcionou. Funcionou, certamente. Funcionou, olha que filho. Meu pai faleceu faz 11 anos, 13 anos, em 2007, 13 anos, e minha mãe, graças a Deus, está viva, talvez até esteja por aqui. Mas eles sempre tiveram uma relação muito forte com terapia, com livros do Freud, faziam um grupo de estudo lacaniano e tudo mais. Então, acho que essa influência e tudo mais me fez escolher psicologia. Ou talvez porque também quando a gente escolhe psicologia, a gente quer falar da gente mesmo, procurar uma terapia, que seria bem melhor, mas enfim. Então, na minha cabeça era vou ser psicólogo e tudo mais. E com 18 anos eu fui, Mônica, trabalhar, porque a PUC é muito cara. Eu fiz um ano de PUC e larguei. Depois é uma fortuna. E aí eu fui ajudar, né? Porque como que era meio que semi-integral, uma loucura, eu precisava ajudar, tudo mais. E aí apareceu um emprego, que foi o meu primeiro emprego CLT da minha vida. Primeiro, na carteira assinada, é o primeiro emprego, com 18 anos, num projeto de educação com crianças pequenas. Eu ia ser estagiário desse projeto.
E eu pensei, bom, vou ganhar lá um salário mínimo, vou conseguir ajudar a pagar as coisinhas que eu preciso pagar, eu vou aprender, porque é psicologia, mas a relação da criança, a literatura, não era um jovem normal que lia, enfim, fazia Sim. psicologia e tudo mais. E quando me colocam nesse projeto com uma monitora-chefe, uma professora, ela disse para mim assim, durante o dia inteiro, me apresentou para as crianças, começou a fazer as atividades. Ilan, agora é o horário do recreio, de largar a criançada aí no pátio. Eu vou tomar um café aqui do lado, olha aqui para mim, ó, tá aqui, ó. Não vou sumir. Você fica aqui só olhando as crianças, elas têm um tempinho para ficar. Eu falei, eu? Nunca trabalhei com crianças, se elas acontecer, não, acontecer qualquer coisa, você me chama, eu vou estar aqui, ó, olha aqui, ó. Ela falou, tô lá. Fiquei apavorado. Ela foi embora. Estagiário sofre mesmo, tem que sofrer. Sofre. Aí eu fiquei lá parado, olhando as pessoas correndo, umas 30, 40, de 4 anos, 4, 5, 3, 4 anos. E eu estava apavorado e rezando por dentro, Mônica, que nenhuma se aproxime de mim. Que essas crianças não venham falar comigo, porque eu não sei o que falar com uma criança. E não é que a criança sente o medo do adulto, né? E elas se aproximaram de mim 3 meninas. E uma falou assim pra mim, Ilan, falei, meu Deus, eles falam. Falei, Sabe o meu nome. meu nome. Falei, o que foi? Eu falei, você conta uma história pra gente? Eu falei, a verdade, eu não sei contar história. Ela olhou e falou, mas como assim, né? Tipo, tá com criança? Eu falei, não sei. Ela falou de novo, você conta, vai. E eu falei, olha, eu te juro, eu não sei contar história. E ela falou uma palavra que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu tô aqui batendo papo com você por causa dessa menina. Ela falou, se você não sabe, inventa. Ela, então, com essa palavra, fez com que viesse uma epifania. Epifania é uma luz, né? Uma descoberta, uma revelação. E eu falei, senta. E eu comecei a contar uma história. Estou tentando aqui achar. Eu vou ver se eu acho aqui o livro, que é bom que você está na minha casa. Então vou ver se eu acho o livro aqui. O bom livro que a a gente... gente já... Daí já, a gente vai vendo, a gente fica procurando o que tem na sua estante, você sabe. Você já vai vendendo o livro. Tá. Esse livro aqui, ó. O Pó do Crescimento. Ah, é uma gracinha. Eu estava então... com ele ontem em casa. Ó, levei hoje para a livraria. Então, eu comecei a contar essa história. E essas meninas sentaram. Aí passou 5 minutos, eu pisquei o olho, abri. O milagre da multiplicação. 6 crianças apareceram. Eu falei, gente, de onde está vindo criança? Era meio flautista de Hamelin, sabe? Aí no final tinha como 40 crianças sentadas de boca aberta. Eu também. Falei, assustado. Falei, o que eu acabei de fazer? E quando terminou aquele momento, eu fiz as perguntas certas, que mudaram a minha vida por causa desse invento. Eu falei assim para mim mesmo, eu lembro, com 18 anos. Né? Contei essa história inteira. Né? Eu fiz assim, perguntei para mim mesmo. O que eu tinha acabado de fazer? O que é contar a história? O que é ouvir uma história? Ilan, de onde você tirou essa história que você acabou de inventar? Será que eu consigo encontrar mais histórias como essas em outros lugares? E esse começo de jornada foi fundamental para eu me encontrar. Foi uma jornada longa, de anos, e com muito sofrimento, com percalços no caminho. Me formei psicólogo, fui trabalhar como psicólogo, concomitante eu contava histórias, eu comecei a produzir livros no meio do caminho. Você precisa viver, você é jovem, você precisa ter grana para fazer suas coisas, realizar seus sonhos. Sim, claro. Queria casar e construir a minha casa e tudo mais. Tá com minha esposa, assim. Então, tudo isso, mas tudo começou com o Inventa. O Inventa fez com que eu estivesse aqui agora com você. E de curiosidade, Ilan, você conseguiu localizar de onde veio essa inspiração? Ou foi algo que realmente brotou, assim? Ou teve alguma coisa, eu né? acho que o terreno estava preparado na minha cabeça já para aquilo. A menina, ela foi a gota d'água, foi o pontapé de algo que já estava dentro, que gatilho ali, né? Eu fui uma criança muito com um mundo interior muito rico. Eu tenho dessas lembranças. Eu conseguia brincar sozinho por horas. Eu era uma criança sonhadora, sempre fui uma criança sonhadora. Você é filho único? Curiosidade. Não. Não sou filho único. Eu sempre tive essa coisa, né? Eu era uma criança, um serzinho criativo e sonhador. Então aquele momento estava sendo
gestado já há muitos anos e ela pôs isso para fora. Mas talvez se não fosse essa menina nesse trabalho, eu seria psicólogo e talvez estaria com uma livraria também. Vai saber, né? Agora, né? Não sei. Vai Seria entender. ótimo, aliás. Todo escritor passa pela cabeça a ideia de um dia ter uma livraria também. Passa pela nossa cabeça também. Acho que todo psicólogo, porque é impressionante a quantidade de psicólogo que frequenta a minha livraria e fala: nossa, você realizou um sonho que eu tenho. Não sei o que eu falo, gente, acho que é comum também. A gente também, na psicologia, vive muito o mundo dos livros, né? Muito Sim, convidado a isso, então. Sim. Mas que bacana te ouvir. Você sabe que eu tô com um livro seu aqui, que eu me apaixonei por ele. O livro é lindo. Esse livro é muito lindo e eu sou de Minas, né? E você sabe que mineiro é, por natureza, um contador de histórias, assim, né? Então, quando eu li, eu me identifiquei tantas pessoas que eu conheço, assim, né? Que são contadoras de histórias. Me lembrei tanto, né, de um autor que a gente ama muito, que é o Guimarães Rosa, mineiro, grande contador de histórias, né? E fiquei pensando nisso, assim, né? O escritor, ele tem que ter essa veia mesmo, né? Então, quando você conta essa história, né, de que essa garota foi o gatilho para você começar, né, a sua carreira como escritor, é que no fundo é isso. Acho que você já era provavelmente um grande contador de histórias mesmo aí, né? Era para mim mesmo. Sim, Você sim. entendeu? Então, na verdade, eu era para mim mesmo. Isso eu não tenho sombra de dúvida. Mas não para outros. Essa descoberta foi nesse momento. Eu contava muitas histórias para mim. Como eu falei, eu tinha muita clareza de quão sonhador eu era e eu tinha isso. Eu ficava sonhando acordado, né? E o próprio Freud tem um texto lindo sobre os poetas e os sonhos diurnos, que é um pouco isso. Quer dizer, você sonhava acordado. Eu tinha essa... Né? Eu tinha isso, mas estava aqui, estava meio tava adormecido, né? E o para fora foi o inventa. Ai, muito bom, muito bom. E me conta um pouco, já que o nosso grande tema aí é inspiração, reflexões, quem que te inspira ou te inspirou, em quem você ainda se inspira, né? E que você realmente considera que, de alguma forma, contribui, né, para essa pessoa, para o escritor que você é. Então, eu sempre conto, Mônica, que eu tenho 3 formas de trabalhar com a minha criação. São 3 caminhos. Você pode até juntar os meus livros nessa categoria aí na livraria. São 3 caminhos que são bem diferentes. O primeiro caminho tem a ver um pouco com a minha genealogia que eu contei, com a minha árvore genealógica. Eu publico muitos livros, talvez de 100% dos livros que eu publico, 30% seja dessa área, que são livros que a gente chama de recontos, que são histórias do mundo inteiro, que eu amo de paixão, tenho uma biblioteca imensa com essas histórias, e que eu reconto com a minha voz. Quem fez isso? Quem faz? O Lobato fez isso, a Ruth Rocha fez isso com mitologia grega, Ricardo Azevedo, Heloísa Prieto, Ana Maria Machado, muitos autores pelo mundo que escrevem uma literatura criativa, que não seja de reconto, em algum momento escreve um reconto, faz uma recriação. E eu gosto bastante. Então, eu tenho muitos livros, eu vou pegar. Gente, estão na minha biblioteca, então é muito bom isso, né? Só um minuto. Oba! É bom que a gente vai conhecendo o que você tem por aí. Tô aqui, tô só procurando. Ah, gente, vocês não ficam doidos para saber que livros que tem ali atrás? Eu fico. Eu posso ler os títulos, quais que tá interessado. Sei lá, Aqui de curiosidade. Tem, Conta aí pra gente o que tem tem aí. aqui Milor Fernandes. Ai, adoro, Melão. Aqui tem Erasmo de Roterdã. Tem aqui a parte teórica, Felipe Arrier, recomendo demais. Felipe Arrier. Desse lado aqui tem um autor inglês que eu amo. Minha mãe também gosta, Ian McEwan. Ah, o McEwan. Super vendido lá na livraria. Né? Ah, bem-vinda. Tem aqui um livro aqui que eu gosto muito. Oi, pai, tem a filha também, ó. Tem a Oi, mãe, Iris. tem a filha. Iris, peguei esse livro, Iris, acho que é para você. Ó. É do Plutarco, fala sobre a tagarelice. Ó, Iris, tá ligado, hein? Somos nós, hein, filhota? Tem aqui que eu adoro bastante também, isso aqui recomendo demais. Se você não leu, Mônica, leia.
é só ir para uma livraria e comprar, é muito fácil para você. Ah, é tranquilo, é Que tranquilo. chama A Virada. Isso aqui é você tem que ler esse livro. Tá Quem recomendou esse livro foi o Contar do Caligares. É demais. Adoro contar, adoro. A Virada, é demais. Enfim, tem coisas lindas. Mas deixa eu falar dos meus, fazer propaganda. É isso, vai. Então, voltando, são 3 caminhos, né? O primeiro caminho é esse do reconto. Então, alguns exemplos, né? Eu tenho o alvo que você mostrou, o alvo, é um reconto, não é uma história que eu criei, é uma versão de várias histórias polonesas. Tem isso aqui, por exemplo, ó, Viagem ao redor do mundo em 37 histórias. Histórias africanas, chinesas. Sim. Eu inventei, não. Eu pesquisei, vi muitas versões e recontei. Ó, minha psicanalista tá aí. Ei, Cris! Olha lá, hein? Tá vendo? Psicanalista adora os meus livros. Ó, O que a Terra está falando, ó. É uma história também do Oriente Médio lindíssima. Essa história é lindíssima sobre conflito de terra. Eu não inventei. A Sabedoria do Califa. É uma história de rachar o bico do Oriente Médio também. Uma história árabe de Bagdá. Rachar o bico. As 14 pérolas da sabedoria judaica. Então, tudo isso é reconto. Tem muitos livros. Você vai pegar no minha... Né? É muito. Isso é uma parte. Agora, a segunda vertente é uma vertente que eu chamo de criação pura. É a clássica, Mônica. Então você tá tomando... E quando tomo banho, cara, é um inferno. Vem muita ideia. Mas eu tenho que ficar remoendo para não esquecer, né? Então você não toma o banho, não tem história, galera. Então assim, você tá tomando banho, vem uma ideia, você tá correndo, caminhando. Eu tô agora caminhando, né? Agora na quarentena, aqui no condomínio, eu fico caminhando, né? Então, claro, com a máscara, tá lá caminhando. Aí você vem lá, tipo, tem uma ideia, você anota. Dessa categoria, eu tenho livros como, por exemplo, livros lindos também, como... esse aqui tá maravilhoso. Isso aqui é de reconto também. Olha o Homem dos Figos. Isso tá lindo de morrer, esse livro também. Mas esse de criação pura, um exemplo, que eu peguei aqui, esse aqui, ó, por exemplo, ó, Refugiados. Refugiados é uma ideia que vem na minha cabeça, Mônica. É uma ideia, eu vou construir um livro só de imagem, sem texto. Muito lindo. É muito lindo o Refugiados. É muito lindo. Mostrando como que eu tô com ele aqui, ó. Como todo mundo... É lindo, lindo. É lindo. Como todo mundo foi alguma vez refugiado na vida dos seus ancestrais e tudo mais. Ou, por exemplo, isso aqui, uma criação pura. A Dobradura do Samurai. Um livro lindíssimo. Agora, a terceira vertente é a mais conhecida. É o que eu tenho mais produção, ou seja, de 100% dos meus livros, 60% talvez seja dessa categoria, eu não calculei, mas é bem grande, de 50% a 60%, que são histórias que nascem, que eu chamo, que são narrativas do cotidiano. O que significa isso? Significa histórias que nascem de coisas que acontecem ao meu redor. Minhas filhas, família, e que são gatilhos para histórias. Uma história mais famosa das princesas que soltam pum, a testa, é uma história de um pum que aconteceu de verdade. Ou um livro como esse aqui, psicanalista adora. A Cicatriz. É um livro lindo. É linda. Que nasceu de uma cicatriz verdadeira da minha filha e do que aconteceu. Ou, por exemplo, um livro Enganos, que é um livro só de imagem também. Lindo. Nasceu de brincadeiras. Publiquei hoje, você viu, né? A gente fez post lindo. Ele estava lá. Ou, por exemplo, Famílias, que é um livro também que nasceu também de uma conversa com a minha filha. Ou um livro que acabou de sair, que é novíssimo. Da época elas eram pequenininhas. Se a minha filha estiver ainda aí, não sei se ela está aí. Você está aí, meu amor? Esse aqui, ela era isso aqui, ó. A colecionadora de pedras. Ela amava colecionar pedras. E no final do livro, eu coloquei uma foto da verdadeira da coleção dela. São a coleção dela mesmo, verdadeira. Que legal! Então, são essas 3 vertentes. Cada vertente... Então, reconto, criação pura, ideia pura e cotidiano. Eu separo assim. Delícia. Pra gente, que gostoso a gente entender, né, como é que você se... E é engraçado, porque você acha que você tem um pouco disso já compartimentado no cérebro? Tipo, quando vem a ideia, você já sabe em qual gaveta que vai entrar esse livro? Não, ou é alguma coisa que não? Não, mas como que é tudo... É muito bem tem bem delimitado, não tem muito, porque reconto é uma coisa de pesquisa, é vontade. Eu tô lendo histórias antigas, eu sempre tô lendo. E aí, eu vivo lendo. Você fala, essa vira... Essa eu quero recontar. Então eu vou fazer um trabalho braçal, de ler várias versões, até... Depois de ler várias versões, eu tenho que reescrever a minha versão.
criação pura vem quando vem ideia e pronto. E situações naturais também acontecem, mas, gente, de 100 ideias que eu vou ter, de coisas da minha família, 98 vão pro lixo depois, porque depois eu vou trabalhar ruim. 2 pode ser que vire alguma coisa, 1 vai virar livro. Mas você vai depurando, mas elas vão vindo. Assim, uma coisa que eu chamo de orgânica intuitiva. Eu não sou muito cartesiano nesse sentido, não. Tá. Oi, Ilan, e como é que tá a vida aí nessa pandemia? Como é que tá seu cotidiano? O que mudou? O que você tá pensando de diferente? Conta um pouco aí pra gente, como é que tá aí? Engordei muito. Engordei muito. Assim, é uma Ai, que loucura. triste isso, gente. É uma loucura o que a gente come. Eu pensei que, vou ser muito sincero, mas eu pensei que ia ter mais tempo para fazer coisas assim, Cara, acho que todo mundo, meu. leituras e não sei o que. Eu tô trabalhando mais do que antes, então... Assim, mas a sua vida mudou? Quer dizer, você tinha um trabalho fora de casa? Ou você já tinha faz... a vida de escritor é uma vida assim, as pessoas têm essa imagem do recluso, né? Mas não é, na verdade. Não tem nada disso. A vida de escritor, na verdade, ela se divide em 2 partes. Isso vale para romancista adulto também, que eu conheço, sou amigo de alguns. Metade do ano a gente produz, a gente está em casa, mas outra metade, e não é metade semestre, você calcula isso, você tá se encontrando com seus leitores para falar dos lançamentos. Tá na escola, tá na livraria, tá na feira. O que escritor vai para feiras? Então, eu fazia feiras fora do Brasil, na Europa. Eu ia esse ano, não fui, porque, enfim, você tem feiras pelo Brasil, você tem escolas, você tem palestras, eu tinha milhagem, eu sou prata, você prata não, eu sou top de milhagem lá da Gol, cara. Eu viajei muito, né? Então, e outra parte do tempo você fica em casa. Então eu senti muito, assim, me deu uma, assim, porque é muito bom ficar aqui, mas essa coisa de ficar, trabalhando muito remoto, galera, não funciona, né? Cá entre nós, é muito narcísico, a gente fica se olhando, em vez de ficar, uma coisa, você fica olhando se tá bem a pele, essas coisas né? A gente fica, é muito narcísico, cara. Olha a minha mãe falando que eu não engordei. Aí minha mãe insiste. Mãe judia é muito mentirosa. Claro que eu engordei. Eu engordei. Que imagina, a mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. Mãe judia fica inventando. Mas assim, o que acontece? Eu fico fazendo esses encontros com as escolas. Graças a Deus que tem, melhor do que nada, mas não se compara ao que era. Assim, é difícil a internet, a interação. As pessoas gostam. Eu também, enfim, é gostoso, é bom, é melhor do que nada. Mas como que eu quero que volte? Acho que isso aqui agora vai ser híbrido quando volta. Ai, que horror, gente, que híbrido. Não, vamos voltar, híbrido nada. Vamos continuar usando como a gente usava o celular, o Zoom quando não der mesmo, mas, cara, é bom estar no auditório com as crianças, é bom estar na escola, é bom dar palestra com as pessoas te olhando. Outro dia eu vi um cara que faz stand-up comedy, fazendo stand-up comedy com drive-in. Gente, quase chorei. Uma coisa horrorosa. Eu achei horroroso. Então, as pessoas, em vez de rirem, tocavam buzina. Cara, aí você não tinha... Eu escutei o cara falando, e o cara bom. Ele se esforçou, mas eu não consegui rir nada. Eu sempre ri dele. Eu fui assistir o espetáculo dele já. E eu ria, tava lá, porque tem que ter a presença humana, é difícil, né? Mas, de novo, melhor do que nada, né? Não, com certeza, com certeza. Que bom que a gente faz jantar, que bom que tem jantar que você pode fazer almoços especiais com Zoom, mas você sabe que não é a mesma coisa. Então, eu tenho essa coisa, estou rezando para que as coisas voltem e que não venha com esse papinho, não vamos agora fazer tudo híbrido. Não, gente, não. Sim, você pode usar as telas quando realmente não tiver mais, não tem mais jeito, tá bom, mas se der para se encontrar, por favor, vamos nos encontrar novamente. E até te digo aqui, que na parte pragmática seria até mais fácil. Você, imagina, tem menos custo da pessoa que te contrata. Eu recebo, às vezes a pessoa me paga para palestra, eu recebo como recebia antes, mas para mim não é a mesma coisa. Eu quero ver a cara das pessoas, eu quero ver os olhos, eu quero depois que termina uma palestra, eu quero que as pessoas depois venham bater papo comigo, que eu adoro, as pessoas falam isso, falam aquilo, a gente tem essa troca, aí vai jantar à noite no hotel com a pessoa que organizou, vem, conversa, descobre culinárias novas e pessoas novas, é bem legal, assim, bacana, mas é o que a gente está vivendo, a gente vai... que bom que a gente tem. Somos privilegiados, você sabe, né, Mônica? A gente tem boa internet, a gente tem... Sim, a gente tem, com certeza. Tem muita gente tá bem sofrido, internet ruim nas escolas, nas crianças, pais perdendo
o emprego, tem uma situação É. bem ruim. Então, cara, que volte, né? Que a gente tenha essa vacina e que a É. gente consiga voltar para os encontros humanos tão fundamentais, né? É. Não, hoje foi. Hoje a gente teve um encontro lá na Livraria da Tarde, desses não planejados e deliciosos, porque encontramos. Foram três amigas, duas tinham combinado um café, mas tinha uma outra que foi sem querer, assim. Ela passou na escola do filho para pegar material escolar e tal, e daí foi direto lá para a livraria. E aí, gente, que prazer receber as minhas amigas lá. E a gente tomou um café. Aí tomou um café, pronto, põe a máscara e conversa. A gente não pode se abraçar. Realmente isso faz uma falta danada. Mas que delícia a gente poder conversar e matar um pouquinho da saudade e enxergar, olhar nos olhos, que é muito diferente, né, Ilan? Essas três amigas eu conheci por conta da literatura. A Rê, ela tá aí, ó. Uma delas está participando. Eu, Rê, que delícia. E as três eu conheci por causa da literatura. Eu conheci num clube de leitura. E como é lindo isso, né? Assim, a gente conhecer pessoas a literatura promove encontros maravilhosos. São três pessoas deliciosas que eu adoro. E a gente se encontrou e pôde conversar um pouco e matar a saudade, e tomar um café. Isso faz tanta diferença, assim. Assim, sabe quando você se sente. É tão engraçado, elas foram embora e eu me sentindo tão feliz, assim, falei, gente, porque dá um pouco dessa sensação de que tá voltando, né? Você fala, nossa, tá voltando. Eu acho que essa tal dessa normalidade, esse tal desse novo normal, eu acho esse papo chatésimo, não sei lá o que vai ser. Mas É. eu acho que os encontros presenciais e a livraria é um local de encontro, Sim, né, Ilan? A certeza. gente jamais teria se Ó, conhecido eu, se eu não até tivesse aquele já me espaço. comprometo aqui, que eu sei minha mãe tá aí, minha mãe também, ela ama também livros, tem clube de leitura, uma grande leitora. Já me comprometo, ó lá, Márcia, tá me ouvindo, a levar minha mãe para conhecer sua livraria quando tudo isso acabar. Eba! Porque ela tá ainda em isolamento e tudo mais. Então, quando acabar tudo isso, eu vou levar ela e você vai conhecer minha mãe. Você vai ver que pessoa incrível, você vai adorar. Ah, já, Altos papos, altos papos. já A estou gente combina, adorando. a gente combina Eba! um café lá com a minha mãe. Minha mãe vai amar a livraria. Eu conheço a minha mãe, ela vai adorar a livraria. Vai adorar. Ah, que delícia! Olha, a minha mãe está comigo esses tempos aí também de pandemia, e minha mãe é uma leitora também. E ela também fica em isolamento e tal, mas de vez em quando eu levo ela lá na livraria. Eu falo, não, mãe, vamos lá, dá um pulinho lá que tá tranquilo. E é realmente assim, ir à livraria se tornou um passeio, né? Se tornou um lazer. Então a gente sente a alegria das pessoas quando chega e tem aquele cheiro de café e tá, ai, que bom, aqui eu posso ficar e tá até bem seguro, né? A gente fica controlando ali para não ficar muito cheio, não fica. Sábado, acho que você teve lá num sábado, né? São os dias Sábado. que a gente tem um movimento maior, mas durante a semana tá até bem tranquilo. Mas quando tudo isso passar, eu tenho certeza que a gente vai receber ainda mais gente, porque a gente falou do clube de leitura, né? E a gente começou o clube de leitura da Livraria da Tarde. E você está falando aí do que a gente acaba fazendo online e tal. E é claro, dá oportunidade quem é de fora participar. Isso é muito legal. Mas eu sinto muita falta de receber as pessoas lá na livraria e a gente conversar lá dentro, assim, porque é um espaço gostoso, é um espaço aconchegante, é um espaço acolhedor. Outros clubes que eu participo, porque eu sou a louca dos clubes de leitura, participo de um monte, também morro de saudade, porque é isso, assim, esse encontro, né, do olhar, do gestual, da cara, você não consegue acompanhar isso via tecnologia. É muito diferente, assim. Então, quando você fala, poxa, eu estou sentindo falta desses encontros, eu te entendo perfeitamente, porque a gente tem sorte, né? Assim, quem ficou no comércio não fez, né? Eu não tive quarentena, porque enquanto a livraria estava fechada, eu estava lá dentro fazendo entregas e, enfim, continuei trabalhando. Mas eu ficava sozinha lá, meu. É muito chato isso, entendeu? Não dá. Eu
sou total sociável, sinto muita falta, sentia muita falta de receber. E os clientes passavam na porta, Ilan, e ficavam cutucando. Mônica, não posso entrar um pouquinho? As pessoas sentindo falta. Então, eu sinto que, assim, a gente está vivendo um momento também que é muito tempo de isolamento, ninguém aguenta mais, né? Então, as pessoas estão se permitindo irem até a livraria, sentarem lá, tomarem um café. Isso tem sido bem bacana, assim. A gente está vivendo um novo momento, né? É claro que ainda com muita preocupação, como você falou, tem álcool gel, tem o acrílico separando, a gente tenta fazer todas as condições de segurança possíveis. Mas é diferente, assim, né? Na hora que as pessoas chegam e a gente começa a conversar, é tão gostoso. Nossa, eu realmente estou vivendo um novo momento. É como se eu tivesse reaberto, né, a Livraria da Tarde, assim, é meio que uma nova inauguração. E fora a quantidade de gente nova que está aparecendo que ainda não tinha tido a oportunidade de ir. Então, dá super para compreender. E conta pra gente quais são aí os planos para os próximos meses, né? Como é que tá aí a sua agenda de produção? O que você está fazendo? Conta aí para nós. Sabe que eu virei faz uns 2 anos autor exclusivo da Moderna. Que significa o quê? É um grupo que tem 5 escritores, né? Eu fui o último a ser convidado. Então você tem nessa equipe de exclusivos o Pedro Bandeira, a Ruth Rocha, a Eva Furnari e o Valcir Carrasco. E a Moderna me convidou há uns 2 anos para fazer parte da equipe. E significa isso o quê? Que todos os meus livros, mais de 80, estão migrando ano a ano para a editora Moderna. Acaba o contrato da editora, que é a origem do livro, e ele vai migrar para a Moderna. Isso além dos livros novos que eu faço na própria editora. Então isso é um trabalho para muitos anos, um trabalho que eu amo fazer, mas é suor mesmo, que é você pensa numa ilustração, por exemplo, a cicatriz que eu mostrei aqui para vocês, ela tinha uma outra capa, né? A capa da companhia é essa aqui, né? É a que eu tenho ainda. Então, muitos livros, eles continuaram com os mesmos ilustradores, mas a gente mudou o projeto gráfico. Alguns têm mudança de ilustração, alguns têm mudança de texto. Então, e são muitos e muitos livros. Então, agora, esse semestre, foram como quase 20 livros dessa migração. Então, já estou com quase 40, quase não, acho que são 45 livros. Para o ano que vem, são quase mais 20. Não, desses 20, não são 20 que eu estou criando, são grande maioria são transformados, e alguns inéditos. Então, eu acabei de lançar um inédito, acabou de sair, não sei nem se tem para vender, precisa pedir para a Moderna para colocar. Já fala que eu já estou com um pedido engatilhado. Que é o Parece, Mas Não É. Que eu estou muito feliz assim, com esse livro que eu fiz com o Guilherme, que é um livro de enigmas visuais. É a minha continuação do Enganos, né? E é um livro lindo, com muita referência cultural, né? É uma coisa lindíssima, lindíssima. Nossa, que demais. Nossa, é um livro muito, muito, muito divertido. No final a gente conta as respostas dos enigmas. Então, tá vindo muito inédito. Então, eu estou nesse processo contínuo, vai demorar alguns anos para isso sossegar um pouquinho, né? Eu tô com projetos também para o mundo adulto. Eu tenho livros, você deve conhecer esses livros, eles estão, provavelmente um aqui você deve ter na livraria, ou não, se não tiver, o pessoal gosta bastante, vende muito. Que esse aqui, que é o Quem Tem Medo do Lobo Mau, né? Um livro sim. Que tem vendido bastante. O Faustão falou desse livro outro dia. Eu levei um susto, cara. Uma amiga minha me mandou, uma amiga do Rio, a Silvia, falou: Ilan, Faustão acabou de falar do seu livro. Aí eu depois coloquei no Instagram e tudo mais, levei um susto. E é um livro bem... E você não sabe como chegou na mão dele. Depois eu descobri que a editora mandou ano passado e tudo mais. Mas acontece, esse livro, ele repercute bastante. Ele chegou na mão, por exemplo, da Mônica, filha do Maurício de Souza. Ela amou. E ela começou a procurar a gente para dar uma palestra lá na empresa deles. Então eu fui junto com o Pondé dar uma palestra para a equipe de roteiristas do Maurício de Souza. É lindo é lindo aquele escritório. Eu tive lá uma vez, fiquei super emocionada. Nossa, é muito legal. A gente conheceu o Maurício e a gente bateu papo, ele apresentou pra gente em todo lugar, foi bem lindo. E também tem livros para adultos, que é esse aqui, da Letria, editora mineira, A Condenação de Emília, faz bastante sucesso também, meu doutorado, e o
através da liderança da escola, formando novos leitores, que é o meu mestrado. E eu estou com um projeto novo para adultos para os próximos anos. São dois, na verdade, que eu não vou te contar quais são, porque eu sou nesse área, olha só que racionalista mais fajuto. Eu sou meio místico, porque... Ah, é? Por quê? Ah, Porque no passado, ah. eu falava muito dos livros que ainda estavam assim no começo, né? Eu tinha até até um contrato, mas sabe? E eu, no meio do caminho, eu falava do livro, mas ele morria, ele tinha... Acontecia coisas no meio do caminho. Eu falei, nunca mais eu vou falar de um livro se não tiver na gráfica. Então, o que eu falo genericamente? São mais 2 livros para adultos. Tá. Um que tá bem assim, prontinho, mas por causa da pandemia a gente parou. Talvez ele vai ser lançado só no que vem. Talvez não, ele vai ser lançado só no que vem mesmo. Tá. Ele tá quase prontinho, precisa dar umas... E outro que eu comecei com um super parceiro, as pessoas vão amar. Um cara fera, de adulto, mundo adulto, tá? Um cara fera, que tô fazendo livro com ele também. Um cara maravilhoso. E que esse vai demorar, enquanto a gente está fazendo, assim, pode demorar 1 ano, 2, a gente falou que não vai colocar prazo. A gente está fazendo, já está tocando. Estou trabalhando bastante. Tá. Hoje eu fiz um pouco do livro, amanhã eu vou fazer, estou todo dia falando. Mas quando ficar, vai ficar. Mas eu não vou te contar qual é, você vai descobrir só depois. Ai, que curiosidade, gente. Mata a gente de curiosidade. Não vou. E livro infantil também, novos e também inéditos. Sim. Também, que eu não vou contar também. Ah, deixa eu aproveitar que você citou aí, né, os seus parceiros. Essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Talvez muita gente tenha aí. Como é que funciona esse trabalho, Ilan? Você faz junto ou você trabalha separado e depois vocês se reúnem para fazer algo junto? Como é que funciona essa parceria, né? A maioria dos seus livros, você tem essa parceria, seja com ilustrador ou, enfim, agora como você acabou de dizer, né, tem essa possibilidade aí, a gente não sabe quem que é esse parceiro, mas enfim, acho que tem o seu com Pondé, né? Isso é mundo adulto, tá? É escrita, sim, não é... mas assim, a minha curiosidade vai para os dois, tá? Tá? Como é que funciona essas parcerias? Ó, não, o livro com tá cheio de Pondé, psicanalista aí assistindo, tá? o livro com Pondé foi um livro dentro de um livro chama Quem Tem Medo do Lobo Mau? O impacto do politicamente correto na formação das crianças. Esse livro faz parte de um projeto da Papyrus que chama Debates. Tem o Karnal, tem um monte de gente nesse projeto. Tem a Monja Coen, o Cortella, que é um projeto que coloca 2 pessoas num escritório com um monte de microfones e a gente começa a debater algum assunto. E tudo isso é gravado e depois é transcrito. E depois de transcrito, a gente vai depurando o texto, porque a gente fala muita besteira oralmente, então às vezes fala uma data errada, fala coisas erradas, e você depois dá uma ajustada aí com a transcrição na mão. Os livros infantis, com as ilustrações, tem uma questão bem importante, e psicanalítica, eu diria também. Eu sou um... Nossa, eu não sei ilustrar. É uma imperfeição minha que eu fico muito triste mesmo. Assim, eu não sei fazer assim, nem árvore, nem homenzinho de palito, uma tragédia. Eu não nasci para arte como fazedor. Para essa arte. Para essa arte. Você tem outra arte, não. Sim, para essa eu não nasci. Para essa arte eu não nasci. Não sou fazedor de arte gráfica. Não é minha praia. Mas, ao mesmo tempo, a frustração minha é tamanha. Por quê? Porque se eu não desse bola para isso, tudo bem. Não, mas eu amo isso, na verdade. Eu sou daqueles que, quando viaja para fora, sozinho, de preferência que minha família é mais chata quando eu quero fazer isso, eu passo horas e horas e horas em museus. Eu reservo tempo para ficar no Prado. Eu também, eu deixo um dia, né, para ir para os museus que eu quero visitar. Então, assim, eu amo isso, eu gosto. Então, você imagina a sensação de alguém que gosta, que conhece um pouco, não sou um grande especialista, mas conheço só um xereta, nada. Conheço um pouco, posso estar numa mesa com artistas plásticos e conversar sem me sentir burro, enfim. Conheço, mas não sei desenhar. Então, o que acontece? Esse buraco, essa falta, ela me fez, quando eu comecei a produzir os meus textos, a querer procurar os melhores, aquilo que eu idealizava, aquilo que eu almejava, porque eu tinha uma imagem, eu tinha uma estética, eu sabia e sei, né? Oi. Eu sei o que tem qualidade, eu sinto isso, eu sei o que é a estética, essa é uma coisa que eu tenho um pouco de noção.
Então eu queria isso nos meus livros. Então eu comecei, no começo ninguém me dava bola, porque ninguém me conhecia, então eu rezava para as editoras escolherem bons parceiros, porque a editora que fazia isso, e no momento que você ganha força, eu escolhi boas editoras no meu começo, exatamente também por isso, eu acho que podia ter começado até um pouco antes de publicar os meus livros, mas eu queria começar nas melhores, então eu vi muito não, né? Então eu comecei na Companhia, na Brink Book, na Kozak, na antiga Kozak, eu tinha livro na Kozak, isso no começo, né? Tinha livro na Martins Fontes, cara, poxa, mas... Então eu comecei bem, mas eu vi muito não até chegar no sim, porque eu sabia que eles escolheriam por editores bom, mas chegou um momento que eu falei que eu dei o grito da independência. Eu estava mais fortalecido, eu tinha lá um prêmio aqui, a colar, comecei né, a vender um pouco mais, e falei, bom, agora, espera um pouquinho, eu quero escolher esses parceiros. E isso foi se fortalecendo, porque deu resultado, porque na minha cabeça, o livro infantil é uma obra completa, ele não é cindido. É ilustração, é texto, é capa, é guarda, é uma obra completa de arte. E eu queria esse equilíbrio, eu queria essa harmonia. Eu não queria uma coisa que nem do passado, dos anos 70, que era texto, ilustração, meio Frankenstein, assim, você tinha muito... uma coisa meio... Então, assim, isso me fez procurar os caras que eu mais gostava no Brasil e fora. E no começo, o processo, como eu tinha mais tempo, era o começo, eu conseguia até uma proximidade maior com esses artistas. Então, você tinha uma coisa de estar bem próximo mesmo. Às vezes, você fazia o livro com um artista e levava para a editora. Você não tinha... Podia ser que desse errado, mas estava tão próximo, não vai dar certo. E vamos levar para a editora. O Telefone Sem Fio foi assim. A gente levou o livro praticamente pronto. A gente levou praticamente pronto. E com o passar dos anos, você vai trabalhando muito, não tem muito mais o tempo para fazer isso. Então, eu continuo escolhendo os meus parceiros. Se eles estão disponíveis para trabalhar, que bom. Eu fico muito feliz, se não ter que procurar outros. Mas quem faz hoje muito esse jogo é a intermediação. Eu consigo manter alguns contatos com alguns ilustradores, mas assim, é muito trabalho. Então hoje eu tenho uma coisa muito forte, muito próxima com o Guilherme, que é o do Refugiados, do Engano, do Parece Mais Não É, do Famílias, do Agora. A gente consegue se falar. Tem semana que a gente se fala todo dia. Eu falei com ele hoje. Talvez falei com ele amanhã. A gente se fala... Tem semanas que a gente se fala todo dia mesmo. Então, isso dá... A gente consegue ver isso no livro. Porque tem esse equilíbrio tensional. Ele me manda os PDFs, eu mando para ele o que eu acho. Ele me fala do texto, eu respondo. Tem toda essa proximidade que eu consegui manter com ele e que traz esse resultado. A editora, obviamente, ela ajuda. Eu tenho muitos ilustradores estrangeiros, que também é muito bacana. E quem faz esse meio de campo quase sempre é a editora. Tem alguns estrangeiros que eu também tenho mais proximidade, que às vezes o próprio ilustrador ele fura um pouco a editora, que nem aconteceu essa semana, e manda os RAFs para mim. Os RAFs são os rascunhos, ele manda os RAFs para mim, que na verdade ele devia mandar para a editora, mas ele manda para mim. O cara é uma mulher da Itália, uma super artista italiana, a gente é amigo, se conhece pessoalmente, e aí eu já falo o que eu achei para ela e for. Mas normalmente hoje em dia, tirando um ou outro, quem faz esse meio de campo hoje é a editora, por uma questão de tempo mesmo, de tempo. Mas eu amo ilustração, eu acho que os meus livros eles têm essa característica porque eu quero que, né, que esses livros, eles, por exemplo, você tem algum aí para mostrar para gente? Por exemplo, O Cavalo de Troia, a Origem, esse livro aqui que é da Moderna, esse aqui é um livro inédito. Isso aqui é uma obra de arte, isso aqui. É um conto que eu fiz, é um reconto misturado com criação. Ele nasceu numa viagem que eu fiz para o Oriente Médio. Ainda tem isso, né, Ila? Ainda tem essa coisa de misturar um pouco criação com reconto. Mas assim, o cara fez um espanhol que fez. Que lindo. É lindo de morrer. A gente nunca escolhe a coisa mais linda que tem. É um baita de um artista e tudo mais. Então, assim, tem muita gente bacana. Eu tenho trabalhado, por exemplo, nessa coleção de bebês, que a gente tem Hora do Almoço, tem A Bolsa, livro de bebê, né? O Tanque de Areia. Essa é uma artista espanhola que ela me emociona. É Lúcia Serrano. A Lúcia Serrano. Ela tá lá, ela mora, se não me engano, em Barcelona. Se não me engano. E ela me emociona demais. Eu até tenho um pouco de contato com ela, mas ela faz mais essa coisa com a editora. Ela é muito bacana. E o livro ele é bonito. Imagina, se eu como adulto me emociono, imagina as crianças e os pais lendo a bolsa. É uma emoção pura. Então, eu quero que os meus livros tenham essa potência que eu... Né, essa potência na mão do leitor, porque eu quando faço esses livros, eu tenho esse desejo de ser o livro mais lindo do mundo, mais
né? E acho que tá dando certo, sei lá. Você acha? Pô. Não sei, não sei. Nossa, você tem não sei quantos prêmios, né? Eu falei, não vou nem falar os prêmios do Ilan, porque senão a gente vai passar, tipo, 15 minutos da live aqui falando. Então, mas quer dizer, eu acho que não é o prêmio, né? Eu acho que o maior prêmio do escritor são os leitores, né? Eu acho que você tem esse carinho. A gente está vendo aqui vários comentários, né? Muita gente agradecendo. É, um dos meus clubes de leitura que eu faço parte, Ilan, ele é de mulheres, tem 200 e já não sei mais quantas, 240, sei lá, é uma mulherada louca. E quando elas souberam, né, que a gente ia conversar, nossa, mas milhões de declarações de amor, assim, sabe? Nossa, meus filhos amam, ajudou a formar meus filhos como leitores. Então, Olha, eu eu vou te acho que falar que. Não, eu vou isso te falar, Mônica, é. assim, ó. Isso para mim não realmente é a coisa mais. Eu fico muito tocado, muito emocionado. Eu tenho muitos depoimentos, me emocionam profundamente. Eu fiz uma live antes com a gente, que a gente tá fazendo, eu fiz uma live com a Astrid, da GNT, né? E aí Adoro Astrid. acabou a live com a Astrid, veio uma avó me mandar uma mensagem falando: Nossa, Ila, eu li muitos livros para minha neta, começou a fazer um depoimento lindo. Cara, isso para mim é o máximo. Eu tenho depoimentos do interior do Ceará, do interior do Amapá, tenho depoimentos do interior da Espanha, do interior do Chile. Realmente, assim, se eu paro para pensar, até meio enlouquecedor. Eu nem penso muito, meu livro agora está sendo lido em mandarim lá em Taiwan. Eu nem fico pensando muito isso, porque isso te tira um pouco do chão, mas é muito bonito receber realmente esse carinho do leitor. Eu amo de paixão. Aliás, se podia depois, eu vou te passar por WhatsApp, falar para esse grupo de mães. Eu vou fazer Ó, semana elas que estão vem. aqui, tá falando, ó, Ó, a grupos de Silvia, mães. minhas meninas amam, a Ó, Ju, meus filhos leram, então aí. semana que vem, ó, depois eu te passo por WhatsApp para você passar para ela. Tá. Vou fazer um encontro numa plataforma fechada, com vaga limitada, para você se inscrever. Tem um tete a tete, tem feito bastante, que chama A Arte de Escrever para Criança. E tem Ai, muitos que pais que estão lindo. fazendo esse encontro também. E eu conto um pouco com bastante bibliografia, com muitos cases, muitos casos que eu conto de como que um escritor se constrói, como que a criatividade se constrói, qual é a visão da infância que o escritor infantil tem que ter. Eu encontro, Que eu estou repetindo, demais, que é lindo, é demais. lindo. É na quarta que vem, às 18 horas. Eu te passo por WhatsApp depois, Tá. Aí e aí é bom que eu reposto. você encaminha, tem vaga E se limitada, só tem você. que correr, hein? Vaga limitada, Eita. hein? E tá publicado isso lá no seu Instagram, alguma coisa? Que Tá aí no a meu gente Instagram, pode tá repostar. também no meu Instagram, tem que Tá. olhar os posts lá, tá no meu Instagram, no ilan.brenman, mas eu te passo por WhatsApp pro seu grupinho exclusivo aí, eu te passo por WhatsApp. Tá bom. Ilan, a gente já está partindo aí para os finalmente, né? E, poxa, eu quero primeiro agradecer mais uma vez você ter me cutucado para a gente fazer essa live, que está sendo uma delícia. Agradecer a todo mundo que entrou, que participou, fizeram várias perguntas. Gente, infelizmente a gente não consegue ter tempo de ler, responder, mas obrigada por todo o carinho. Ah, olha sua mãe aí, que É a linda! minha mãe. Ai, mãe. Olha, pode ter muito orgulho desse filho, você viu a quantidade de amor que ele recebe aqui. Mônica, Então, a Astrid falou isso pra ela também. Ela vai ficar se achando agora. Assim, é uma coisa impressionante. A Astrid falou isso pra ela pra não sei quantas pessoas. não é gente, mas é a vida, fazer o quê? Então, só para a gente encerrar, tem alguma coisa, algum recado que você gostaria de deixar? Alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você. Claro. Eu queria agradecer a nossa conversa. Queria pedir para as pessoas que não conhecem a livraria da Mônica, coloquem no roteiro São Paulo, conhecer a livraria da tarde. Fica em qual rua? Fala a rua. Fica na Cônego Eugênio Leite, 956, quase esquina com a Teodoro. Por isso que você achou, gente, que a gente está bem pertinho ali da Teodoro. Então, depois, se você estiver lá procurando móveis, não deixa de ir para a livraria. Ou melhor ainda, não procura móveis e já vai para a livraria direto. Direto para a livraria. E vale a pena, tá bom? Falei para minha mãe já que eu vou levar ela, Isso, né? Tá espero combinado. vocês lá. Eu te mando um WhatsApp para a gente combinar um café depois. Provavelmente ano que vem. Até quando tiver a vacina. Sem problemas. Mas eu posso ir antes, assim, se minha mãe vai ficar, mas eu posso ir antes, mas assim, a gente combina por também favor. Com a nossa máscara, que eu comprei uma máscara nova, linda também. E também, pessoal, queria desejar para vocês aí boas histórias, boa noite e principalmente boa vida aí para todo mundo.
Ah, valeu. Obrigada, Ilan, mais uma vez. Ah lá, minhas amigas todas aqui, obrigada, gente, por todo o carinho. Eu espero vocês lá. E os livros do Ilan estão lá. Amanhã a gente vai reforçar um pedido lá com a Andréia, da Moderna. Então, todo mundo pode passar por lá ou chamar no WhatsApp, que a gente continua fazendo entregas para quem não pode ainda circular pela Mônica, cidade. antes que caia, qual é o seu alcance de entrega? A gente entrega por toda São Paulo e a gente faz também ABC, porque às vezes tem alguma. A gente consegue colocar Osasco, consegue colocar Grande São Paulo, assim. Porque Tá hoje bom, eu estou fazendo entregas ainda por motoboy. Mas a tá gente está bom. construindo um site, então em breve as coisas vão também Legal, ampliar. bom saber. Tá bom, Tá bom? tá bom. Ilan, obrigada, boa noite, Obrigado. Boa gente. noite. Obrigada por tudo. Te espero lá. Tchau. Tchau, beijo, Beijos, até beijos, Mônica. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.